Olá, eu sou a doutora Maria Auxiliadora Monteiro Frazão, secretária-geral do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e hoje eu conto com a nossa convidada, a doutora Elizabeth Guimarães, que também é nossa parceira, faz parte da nossa comissão científica e atua em vários órgãos relacionados à lente de contato. E é exatamente sobre esse tema que nós vamos falar hoje, lentes de contato. Vários aspectos e várias questões absolutamente necessárias na nossa prática diária, informações importantes também para os nossos pacientes. Muito obrigada, Beth, assim eu vou chamá-la, por estar mais uma vez conosco no nosso podcast, que hoje ele é destinado a um dos nossos patronos, a Bausch Lomb. Então, gostaria que, inicialmente, Beth, você falasse de lentes de contato e presbiopia, a visão para perto. Nos conte como que está essas lentes, do conforto dos pacientes, das indicações. Primeiro, obrigada. Para mim é uma alegria estar aqui de volta, principalmente para falar de um tema tão pertinente e tão necessário, né? Quando a gente fala de presbiopia e lentes de contato, a primeira imagem que me vem na cabeça é a questão de qualidade de vida, né? Por que a gente usa lentes de contato e presbiopia? Porque dá autonomia, dá independência dos óculos, facilita a mobilidade, facilita liberdade de movimentos. E a questão da lente de contato e presbiopia avançou bastante em relação à quantidade de lentes que a gente tem disponível, os desenhos de lente, as técnicas, as tecnologias que os laboratórios nos oferecem. E eu vou ler para você uma coisa que, antes de começar nosso papo, eu tive a curiosidade de atualizar. O que é? São estatísticas da presbiopia no Brasil. Veja bem, a gente tem hoje, o censo mostra que nós temos 213 milhões de pessoas na nossa população geral. Em 2025, nós subimos para categorias do 6º país do mundo, em pessoas acima de 60 anos. Veja bem, dentre elas, se você considerar que a presbiopia não é só 60, é a partir dos 40, né? Que o braço vai ficando comprido, a vista vai ficando curta e a gente tem aquele primeiro ingresso no envelhecimento, que é a presbiopia. Pelo menos para mim foi o que mais me incomodou. O cabelo branco a gente pinta, né? Pele a gente dá um jeitinho, mas a questão de enxergar realmente faz uma diferença muito grande. Nós temos 80 milhões de pessoas que são potencialmente presbítas, entre 40 e 70 anos. Veja que tamanho de amostra, que tamanho de número de pessoas que podem ser beneficiadas com lente. E você tem ideia de quanto de pessoas que usam lente de contato? Agora eu vou falar no geral, não é nem incluindo os presbítas. Tem ideia assim, mais ou menos? Eu imagino que não seja um número grande, né? 1%, menos de 1%. Imagina quanta coisa que esse pessoal deixa de usufruir. Quanta liberdade, quanta facilidade, porque tudo mudou, né? Tudo mudou. Eu falo que os 50 são os novos 40 e assim Mas aí eu acho que sucessivamente. cabe exatamente a gente estar falando, né? Por que usar e como usar? Porque Sim, a gente sabe que depois de uma certa idade fica mais difícil usar lente de contato também por outras questões, como o sim, olho seco, a sim, diminuição sim. do nosso olho. Como é que a gente vai descartar essa lente? Então, como que é? Conta pra gente como que é exatamente essa indicação, essa adaptabilidade. A adaptação a gente sabe que é um ato médico, mas o quanto que esses pacientes, quais são ferramentas para que esses pacientes se adaptem melhor e o que a gente pode, enfim, ajudá-los a ter esse conforto que você diz. Sim, então vamos por partes. Então a gente começa assim, falando para quem? Para quem é a lente de contato? A partir dos 40, nós presbítas, nós temos facilidades em oferecer para ele técnicas diferentes e lentes diferentes. Então, você pode usar uma técnica de monovisão, que basicamente é um olho para longe, outro para perto, né? A gente falando para que o público entenda. E lentes multifocais, que assim como os óculos, dão 3 distâncias diferentes de visão. Isso
para quem é? A gente tem que analisar o estilo de vida da pessoa, né? Porque hoje a gente fala que tem o ageful e o ageless. Ageless é aquele que não quer parecer a idade que tem. E o ageful assume a idade que tem. E para os dois, a lente de contato entra como qualidade de vida. Daí entra a segunda parte que você me perguntou, a escolha do descarte. Para pessoas que são extremamente ativas, que não têm tempo e não têm talvez a disciplina necessária para manter essas lentes de contato de uma forma segura, o descarte diário é perfeito. E hoje você vê as grandes empresas oferecendo famílias de lentes de contato com descarte diário para presbiopia. Isso é uma facilidade, porque você elimina o sistema de limpeza. Vida, na verdade, Sim, muito importante. sim. Mas há pessoas que têm disciplina. E uma lente de troca planejada, hoje nós temos lentes de 14 dias e de 1 mês, né? E de 1 ano que ainda continua, mas são muito menos usadas porque o material não é tão novo, tão saudável como são os materiais das lentes de descarte, as lentes descartáveis. Então, para essas pessoas, usar uma lente de uma troca mensal, por exemplo, é ok? Sim. Não há problema, desde quando exista a importância, ou melhor, exista preocupação com a importância da limpeza. Porque uma vez que você retira uma lente do olho, necessariamente, obrigatoriamente, essa lente requer limpeza. Existe todo um sistema de limpeza, que é tirar a lente, que é higienizar a lente com produto adequado, trocar o produto todo dia para manter a eficácia do produto. Isso é super importante, manter os estojos. Você tem uma ideia? Tem um estudo americano que fala que dos 5 fatores de risco para a ceratite microbiana, 3 estão ligados ao estojo. A pessoa que esquece, não troca e o estojo está sujo, está guardado em lugar contaminado, isso é um problema. Mas para aquelas pessoas que têm disciplina e têm entendimento dessa necessidade, ok. Então tem público para tudo. Então, a gente já falou que tem um potencial enorme para a gente usar lentes de presbiopia, da importância que hoje a gente tem lentes que são descartáveis, que a gente tem uma troca muito mais confortável. Eu vou voltar um pouquinho quando a gente fala disso. É muito mais confortável, todos podem usar. Quais os critérios de adaptação? Realmente todos podem usar? Quais que são os principais pontos que você elencaria para adaptação desse ato médico e indicar para o paciente presbita? O presbita. Então, vamos lá. A primeira coisa, condição assim, sine qua non, tem que ter uma saúde ocular ok. Né? E a gente pega, por exemplo, as mulheres. As mulheres é uma grande parte do número de pessoas que buscam, talvez por uma questão estética também, se bem que isso agora está meio que equiparado, né? Os homens também estão buscando bastante essa questão estética. E as mulheres têm problemas hormonais a partir dos 40. Então vem climatério, pré-climatério, que é muito já falado, né? E observado, coisa que não era antigamente. E essas alterações hormonais acabam cursando com o olho seco, porque na lágrima a gente tem também, nesse sistema lacrimal, receptores hormonais, de hormônio. E quando alterados, isso gera olho seco. Então, para o médico, é fundamental que a gente tenha um olhar treinado para excetuar olho seco. E se houver olho seco, é possível tratar e depois beneficiar o paciente com a lente de contato. Óbvio que pessoas que têm doenças sistêmicas, pessoas que têm alteração de imunidade, que também a partir dos 40 a gente sabe que vai entrando para grupos de risco de uma série de coisas, né? E para essas pessoas também a gente tem que tomar o cuidado na hora da indicação. Então, você está falando que nós temos excluído algumas coisas, praticamente quase todos os pacientes são elencáveis, eles podem ser adaptados, né? Eles são passíveis de adaptação. Todas as lentes são iguais, Beth? Quando a gente fala de presbiopia, eminentemente nós estamos falando de que tipo de lente? Gelatinosa. A gente tem 2 tipos, né? Não somente gelatinosas. Hoje nós oferecemos para o paciente tanto lentes gelatinosas quanto lentes rígidas, né? Ótimo, era isso que eu queria que você abordasse. Sim, o que diferencia as duas? Vamos primeiro começar pelas rígidas. As rígidas nós temos um desenho de lentes disponíveis no nosso mercado brasileiro de visão simultânea,
que nada mais é do que você tem um centro para perto e depois vão anéis se alternando desse grau e o cérebro faz a seleção dele. Ou você pode usar uma técnica de monovisão. O paciente já usa uma lente rígida, entra nos 40, começa a ter dificuldade de visão e a gente deixa um olho para longe e o outro para perto. E isso é um paciente de lente rígida. Lentes gelatinosas, nós temos 2 desenhos diferentes. Esse mesmo desenho de visão simultânea, que eu diria para você que é a grande maioria das lentes que são disponíveis, né? E você também tem uma lente bifocal. Existe, praticamente é um fabricante faz, que também alterna esses anéis com o grau de perto e de longe. A questão do material, são todos iguais? Vamos falar de lente gelatinosa agora. Não, não são todos iguais. Existem lentes de hidrogel e de lentes de silicone hidrogel, que basicamente, para o público entender, a silicone hidrogel com adição de silicone permite maior passagem de oxigênio. E é uma tendência que as empresas foquem nessa questão de saúde ocular e de melhorar conforto com tecnologias diferentes. Então, é uma outra questão. As lentes não são todas iguais porque cada uma tem uma tecnologia diferente. Existem tecnologias onde você coloca, que a gente chama de agentes umectantes, são substâncias que seguram a água dentro da lente, que a lente nada mais é do que um plástico hidratado. Então, ele precisa segurar aquela lente ficar molhadinha para poder ser confortável para a pessoa. E alguns fabricantes usam essa técnica dos agentes umectantes, outros tecnologias de superfície. Então, preparam a superfície da lente de um jeito que gruda menos depósito, é mais suave, mais confortável na hora do piscar. E até mesmo eles tomam cuidado com blister. Então, existem tecnologias que estão dentro do blister, substâncias que estão ali na hora que você põe no olho, fica muito mais amigável. E aí, fica mais confortável. Perfeito. Então, nós estamos falando em diferentes materiais, diferentes desenhos, diferentes soluções e diferentes lentes. Beth, como que você parte da adaptação, qual a lente que você escolhe como atuar? Lente de teste e qual paciente você vai elencar para que ele seja uma lente rígida ou uma lente gelatinosa? Então, a lente de teste, a gente tem que partir primeiro do exame preliminar e você leva em conta uma série de coisas. Você leva em conta a refração que o paciente tem, a adição que o paciente vai ter, né? O presbita, quanto que ele vai necessitar adicionar naquele grau que ele tem para poder enxergar bem. E a córnea, principalmente, né? Córneas regulares que tem. Aí vale para tudo, vale para miopia, para hipermetropia e astigmatismos pequenos. As fábricas oferecem as lentes gelatinosas multifocais de visão simultânea, que são ótimas, são muito boas para esses casos. Existe ainda um fabricante que também faz uma lente para multifocal tórica, ou seja, além de corrigir a presbiopia e o astigmatismo daquele presbita é corrigido. Existem várias fora do Brasil, né? Mas no Brasil nós temos ainda poucas opções em relação a isso. E em relação às lentes rígidas, como no critério que a gente faz da escolha, normalmente são córneas irregulares, né? Que você escolhe para corrigir com a lente rígida e esses vão ser beneficiados. E as lentes rígidas, além do sistema de visão simultânea, que foi comentado, também existe uma lente de visão alternante, igual um óculos multifocal. Você tem um grau de longe, corredor progressivo para grau intermediário e grau de perto. São pacientes que, obviamente, você tem que testar, e assim como as lentes gelatinosas, isso é fundamental. Eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar nesse podcast é necessário o exame médico. Porque se você tem, por exemplo, uma doença de córnea que é recorrente, alguma coisa assim, você põe uma lente de contato, você pode estar mascarando aquilo e trazendo problemas. Se você não é bem orientado na hora da limpeza, manutenção adequadas, e eu já vi coisas horríveis, a gente vê, principalmente na Santa Casa e em serviços, pessoas que vêm sem ter passado no médico e já com problemas já instalados por falta de orientação. Aí a coisa realmente vai complicar.
a gente, pelo que você fala, exatamente, a gente vê uma pergunta muito comum de pacientes às vezes, né? Então, doutora, qual que era o grau que eu vou comprar a minha lente de Sim, contato? sim, Né? E ele não está bem orientado de que não é o grau que ele vai comprar, que a adaptação de lente de contato, ela compõe vários critérios técnicos e médicos que devem ser observados, dentre eles a saúde do seu olho e a indicação específica de cada lente. A despeito disso, da gente estar falando de uma lente bem adaptada, seguindo todos esses critérios médicos, as peculiaridades de cada paciente e de como você falou desde o começo, que ela é para todos, ainda assim a gente vê muitos pacientes que não sim. conseguem usar lente de contato, não conseguem se adaptar ou se acostumar. Quais que você elencaria por que que algumas pessoas acabam abandonando o uso da lente de contato, uma vez que ela pode trazer tanta qualidade de vida? Então, eu vejo muito que a gente observa assim, se você pega a literatura e olha, tá? É tudo assim bem, a literatura flui, passa pelo funil e sempre é o conforto o que mais pega. Então, o conforto ele é relatado como causa maior de abandono antes de baixa de visão, antes de dificuldade com a lente. E como? Por quê? Por que que o conforto tá, o que que tá causando aí? Por que que não está conseguindo utilizar? É a falta, às vezes, o critério do exame médico. No exame médico, como você muito bem colocou agora, não é somente o grau do óculos para determinar a lente, a gente determina a refração, a gente determina a biomicroscopia, que é um exame detalhado de superfície ocular, de saúde ocular. Aí, se naquele momento, por exemplo, na biomicroscopia, você não detecta um olho seco e você escolhe um material que não é adequado para olho seco, você vai piorar a condição desse paciente. Então isso tem que ser visto. A gente tem que analisar a córnea, a regularidade da córnea. Será que essa córnea tem alguma coisa? Tem alguma cicatriz? Será que tem alguma doença que contraindique aquele determinado tipo de lente? Sim, isso pode ocorrer. E isso a gente só vê através de um exame, através de uma topografia, que é um exame detalhado da superfície do olho. Então, lente de contato envolve adaptação sem dúvida nenhuma, um conhecimento grande e para que seja seguro, né? E essas pessoas que vão para o desconforto, para o abandono das lentes, além do desconforto, tem também a questão da falta de orientação. Então, não usou adequadamente, teve problemas e aí desistiu porque teve problemas, ou então a lente tá suja, tá com depósitos, ele tá sentindo desconforto, e aí ele abandona aquilo também, ou mesmo, eu vou no básico, a falta de treinamento para utilizar lente de contato. Uhum, A gente vê que muita gente abandona justamente porque não toma o cuidado de ter o acompanhamento, o acompanhamento médico, porque o médico tem que oferecer isso. Ele uhum. não oferece só a consulta. Numa adaptação de lente de contato, a gente vai de ponta a ponta. O paciente sai de lá treinado e te digo mais assim, isso é uma prática minha, mas eu sei que vários colegas que são da minha área também praticam e até uma dica para os que não são passar a praticar, dá por escrito isso para o paciente. Todos os cuidados de como usar Acho lentes bem de contato. importante. Muito, muito importante. Porque às vezes uma conversa, né, O vai uma paciente às informação, vezes esquece, né? Na esquece. verdade, você está documentando também a sua Sim, orientação sim, médica, né? sim, sim, sim. Eu acho isso bem A importante. gente minimiza, né, os Hum, problemas, as complicações. A maioria das complicações, se você for olhar, tá ligada à limpeza inadequada, é. ao uso errado, à manutenção também inadequada. E a gente pode minimizar tanto e facilitar tanto o É. uso E eu acho que seguro. você colocou uma coisa que é importante, e o próprio nome já diz, ela é uma adaptação, ela não é uma colocação em um tempo só, Sim, sim, né? Ela tem um período de adaptação e esse acompanhamento, até para observar se toda a sim. saúde ocular está mantida, o desconforto e como isso pode ser minimizado e orientar o paciente é muito importante. E quando a gente fala dessa adaptação e aqueles que se adaptam melhores, alguns outros que sentem mais dificuldade, a gente também vê muito, uma questão muito frequente no consultório, é o paciente que chega e fala: "Ah, doutora, eu fico bem com os óculos por um período, mas eu não gostaria de usar a lente, o tempo integral, muitas vezes porque eu sei que eu tenho um olho seco, mas eu gostaria de usar para prática de esportes, eu gostaria de usar para social, eu gostaria de usar para viajar. Então, Beth, como que você enxerga em orientação
essa concomitância no uso dos óculos e de lentes de contato, como que essa orientação, essa possibilidade, porque isso às vezes também é um ponto importante para o conforto do paciente, né? Sim, sem dúvida nenhuma. A questão da comodidade e de você adequar a necessidade do paciente ao uso da lente. Então, por exemplo, há pacientes que você escolhe um tipo de descarte, como nós comentamos anteriormente, né? E o paciente quer uma lente de troca mensal, ok. Mas em determinado momento ele quer usar, quer fazer uma viagem, quer ter praticidade de ter uma lente de troca diária, de descarte diário. Ok para esse paciente? Sim, sem problema nenhum. Daí você pega um paciente que veio e descontinuou o uso no meio do caminho. Ah, mas eu fiz tudo tão certinho, a lente estava indicada, o material estava adequado. O que que aconteceu? A adaptação de lente de contato é um ato contínuo, dinâmico. Então, esse paciente pode ter desenvolvido alguma coisa. Vou te dar um exemplo básico. Aí o paciente começou a utilizar uma medicação que deixa o olho seco. Uma medicação de uso contínuo. Diuréticos de uso contínuo, anti-histamínicos, antidepressivos tricíclicos, podem deixar o olho seco. E aí, naquele momento, ele desenvolveu aquele problema. Daí a necessidade de ter esse acompanhamento médico, como você bem colocou. Então, assim, para que o paciente continue utilizando, é necessário esse acompanhamento. E a escolha do descarte pode ser modificada? Sim, podemos modificar. Por que não? Começar com descarte diário, terminar com descarte mensal, não vejo problemas em relação a isso. Isso. E nessa situação, acho que tem uma pergunta muito importante, que os pacientes sempre fazem e acho que é importante. A minha lente era para uma semana, para 15 dias. Ah, mas eu vou usar ela sim, só numa festa ou eu vou usar. sim, Posso continuar usando? sim, pois é. A questão da descartabilidade é um conceito, assim, eu falo que assim, é uma questão conceitual mesmo, né? É mais ou menos que assim, você pega uma coisa que é descartável, significa que você vai usar, tem um determinado tempo, né? Passou do descarte diário, a gente já não fala mais descartável, a gente fala que é uma troca planejada. As fábricas, quando elas fazem as lentes, elas fazem testes, elas fazem todo um cuidado para determinar em quanto tempo essa lente vai ser descartada. Então, acho que é mais ou menos como você pegar um alimento ou qualquer outra coisa que existe um prazo de validade. Se você não respeita, né, você ultrapassa os limites da segurança estabelecida por aquela empresa. Então, tem que ser descartado sim. Não, jamais pegar uma lente que é de troca de 14 dias e usar um mês, por exemplo. A gente, infelizmente, ainda vê. A pessoa acha que está economizando, né? Talvez esteja economizando na questão de menos produto, mas ela está, assim, abrindo uma porta para possibilidades enormes de De ter complicações. complicações importantes. E falando em complicação, podemos dormir com lentes de contato ou autométropes? Eu posso, doutor, eu quero só ter a lente de contato. Vim para fazer a consulta e, por favor, eu só quero usar lente de contato. Então, eu acho a questão de só usar lentes de contato. Primeiro, você falou na questão anterior de usar lente de contato e óculos, né? Lente de contato e óculos, né, eles não são inimigos, muito pelo contrário, eles devem conviver bem. Por quê? Porque a lente de contato, por maior tecnologia que seja, é um plástico que está no seu olho. E sendo um plástico, ele está barrando sim a questão de oxigenação, tá? A questão de depósitos que estão de maquiagem, superfície, produtos químicos, ambiente, tudo isso vem, né? Os depósitos que grudam na superfície do olho. Então, assim, dormir de lentes de contato, aqui, né, no Brasil, acho que é unânime entre nós de não dormir de lentes de contato. Por quê? Porque quando você dorme de lente de contato, isso a literatura mostra pra gente, e você aumenta de 12 a 15 vezes o risco de ceratite infecciosa. Ou seja, problemas de córnea aqui são causados por bactérias, né? Então, de maneira nenhuma. E às vezes, mais que bactérias, você está criando ali um ambiente quente e úmido para a proliferação desses micro-organismos assim, É um vão. meio de convívio. É uma piscina para eles passearem ali. Então, não tem por que dormir de lente de contato. Eu sempre falo para o paciente: você não tira a roupa para dormir? Né? Você não escova o dente, não tira o óculos para dormir, por que não? Remover as lentes de contato é uma comodidade que talvez não valha a pena. Óbvio que a gente tem que ter critério e bom senso.
paciente está viajando, está num lugar, por exemplo, foi fazer uma trilha, vou dar um exemplo máximo, assim, mais radical. E ele está usando uma lente de contato e por algum motivo ele teve que pernoitar naquele lugar que não tem condição mínima para ficar retirando. Aliás, para esse paciente eu falaria uma troca diária, que ele leva lá as outras, né? Tem que ter no mínimo lugar para lavar bem as mãos e poder manusear com segurança. Mas se ele está usando uma lente de troca planejada, é preferível que ele durma. Que ele durma e no outro dia providencie um local onde ele possa retirar. Mas o ideal é que haja uma alternância e uma convivência boa com os óculos, Sim. sem dúvida nenhuma. Tá certo. Acho que a gente passou aqui, né, por vários aspectos bastante importantes, que foram desde a indicação das lentes até o acompanhamento, a possibilidade de cada vez um número maior de pessoas usarem lentes. A gente está finalizando, Beth, gostaria que você deixasse, quando a gente fala lentes de contato, qual é a sua mensagem final sobre lentes de contato hoje? Lentes de contato, elas são muito boas, elas te proporcionam autonomia, liberdade, melhor qualidade de vida. Mas elas são um corpo estranho nos olhos e por isso elas necessitam um acompanhamento médico. Se você fizer com segurança a sua adaptação, você só tem a usufruir. Tudo que a gente falou aqui vem para você de uma forma segura. Portanto, não abandone suas lentes de contato. Procure saber o que é que aconteceu, por que você não está usando. Se você não usa, experimenta usar. Você vai ver que talvez você tenha liberdade e às vezes até melhora, né, da visão. A depender do grau que a pessoa tem, a visão de lente de contato às vezes é melhor. E se você usa, teve um probleminha e acha que essa lente não é adequada para você, também conversa com seu médico. Ou seja, existem várias possibilidades. A minha mensagem final é de que lente de contato é algo muito bom, né? Desde que seja feito, adaptado e utilizado com muita segurança. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua Eu que participação. agradeço. Estamos aqui em mais um podcast, terminando mais um podcast do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, junto ao patronato, hoje com a Bausch Lomb, trazendo mais informações sobre ferramentas que o oftalmologista pode ter para cuidar melhor da saúde ocular dos seus pacientes. Então, muito obrigada e Obrigada. até mais.